Os homens de Los Angeles, dois moleques tentando me impressionar. E eu cuidei deles. Então não realizou o atentado? Quando eu quiser Jimmy o morto, eles sabem. Oh, Reggie. Só que faltava essa. O que foi isso? Consegui. O que eu quero?
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite. Como é que estamos nessa pandemia, pessoas? Deixa eu ver o rostinho de vocês, que faz tempo que eu não vejo, pô. Tem certeza, professor, que você Não quer tenho ver? câmera, não. Denis, pior que tem. Tô no PC, pô. Não tenho webcam no PC, não. Eu sei, tô te sacaneando. Vamos lá. O que eu tenho para vocês nesse primeiro momento? Primeiro de tudo, boa noite, né? Pra gente começar, vamos começar aí o ano. Último ano de vocês. Acabamos esse ano, hein? Aleluia. Tá aguentando mais. Começando e terminando com você, hein, Jean? Caraca, sacanagem. Vamos lá, o que eu tenho para vocês. Vamos começar pela chamada, né? A gente está com 12 integrantes da sala conectados nesse momento. Eu não sei quantas pessoas temos na sala, né? Não tenho ideia, porque o pessoal está fazendo rematrícula ainda, então tem essa correria toda. O que eu quero de vocês? Que vocês no chat, tá, escrevam para mim o nome de vocês /presença. Tá? É a chamada de vocês. Então, escrevam no chat lá, por favor, o nome de vocês /presença. Presente, né? Só para saber, tá? Só para saber da chamada de vocês aí. Então, coloca lá o nome /presente, tudo bem? Essa é a chamada de vocês. Para vocês não terem problema com falta, essas coisas assim. Quem tem duas Alines, tal, né, faz esse bem bolado aí. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tá no serviço, Carlão? Não, eu tô não. Ah, é o plano de fundo. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá online aí. Aline, como é que estamos, querida? Tudo bem, professor? Se virando nessa pandemia. Tem Se jeito? virando nos 30, né? Como é que tá o negócio do seu negócio? Tá melhorando, assim. Olha, com a pandemia eu acho que melhorou mais. Porque Caramba! como a minha proposta já era diferente, né? É a festa na caixa. Então, agora, com a pandemia, foi a oportunidade. Pô, que legal. Tanto que agora eu estou mandando meu produto para Santos também. Pô, show, cara. Fiz uma parceria com uma loja em Santos de decoração e meu produto vai ficar lá. Uma parte só, né? Então, mas já é alguma coisa. Com certeza. A gente começa aos poucos, né?
Sim, Não tem jeito, não. tô me virando nos 30, mas tá melhorando. Pô, legal. E a hamburgueria, professor? Tá também, tá rolando. Tá rolando. Mas eu fiquei curiosa, eu não vi postagem lá, poxa. Não, eu tô fazendo mais pelo Insta, mando alguma coisa ou outra, né? E pelo Zap. Ai, poxa vida, entrega em Bertioga, professor. Aqui só temos 2 opções boas. Ah, mas são boas, né? Ainda bem. Ah, mas às vezes a gente quer mudar um pouco, né? Abre uma filial. É, pode ser. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos lá. A nossa aula é sobre jogos, né? Jogos empresariais. No ano de 2019, só para falar para vocês, nós tínhamos uma plataforma online, né, que o pessoal de 2019, final de 2019, fazia essa plataforma. Até agora, ainda não temos, vou ser sincero com vocês, eu não perguntei para a Marisa se essa plataforma está ativa ainda. Né? Como no começo de 2018, nós não tivemos essa matéria, né? Eu não sei se a faculdade ela renovou com a plataforma. Se ela renovou com a plataforma, a gente vai introduzir essa plataforma de jogos. Tá? Se não, a gente vai ficar, por enquanto, nesse processo online ainda. Tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho que passar o conteúdo teórico para vocês, né? Até pelas provas, pelas coisas que vocês vão fazer. Então, eu tenho que passar esse conteúdo teórico. Tá? Então, eu vou ver com a Marisa direitinho e informo vocês quando tiver resposta da Marisa. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, nesse processo todo de online aí, né, eu acho, não tenho certeza se a faculdade volta esse semestre, eu acho que não. Eu acho que ela não volta esse semestre. Tá? Então, vamos, por enquanto, ficar aí nesse processo online. Eu gostaria que voltasse, mas eu acho que não volta. Tá? As faculdades públicas, eu acho que em setembro o governador já liberou as faculdades para presencial, mas eu acho que vocês ainda não voltam nesse primeiro momento. Tá? Então, a gente tem, infelizmente, essa opção, né? Que é essa opção do online. Mas voltando na matéria, tá? Em cima dos jogos, o que seria basicamente esse processo de jogos? Esse processo de jogos é mais a parte de treinamento de vocês aplicando dentro de uma empresa e, consequentemente, tá? Para que vocês tenham uma vivência de determinados setores. Tá? Pergunto para vocês, como anda o TCC de vocês antes de eu começar alguma coisa? Não anda? Assim, anda. A gente parou nas férias, a gente apresentou para projeto e tudo mais. E estamos voltando agora, né? Tem que terminar de escrever. Tá naquilo. Não tá atrasado, tá no calendário, tá indo. Por que eu pergunto isso? Porque essa matéria tem umas partes dinâmicas. Tá? Tem umas partes dinâmicas e aí eu preciso saber de vocês como é que vocês andam, que é para que eu não prejudique vocês no andamento do trabalho de vocês, como vocês estão no último semestre. Tá? Para quem está fazendo plano também ajuda? Oi, não entendi, Matheus. Para quem também está fazendo plano ajuda, plano de negócio. Então, depende do setor, sim. Né? Depende do que vocês estão fazendo, até ajuda. Não depende. Depende, porque o plano de negócio tem várias segmentações, né? Eu tenho marketing, eu tenho o RH, o financeiro, eu tenho todo esse contexto. Então, dependendo disso, até dá uma força, sim. Tá? E deixa eu perguntar para vocês. Eu estou com um esquema com umas outras salas,
E eu quero perguntar se vocês, porque isso também é uma parte dos jogos. Visitar o Google. Oi, Matheus, desculpa, não entendi. Visitar o Google. Tô brincando. O que acontece? Depois eu te dou uma força. Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Não esquenta, não. Me manda depois por e-mail que eu vejo também. Sem problema nenhum. Fechou. Então, vamos lá. O que eu tenho para vocês? Eu tenho o seguinte. Como esse é um contexto de jogo, eu quero ver se vocês topam essa minha proposta por enquanto. Se o ambiente online tiver ativo, o negócio complica para mim e para vocês. Tá? Porque, na realidade, eu precisava estar presente nesse processo, porque é uma outra plataforma, tá? Não é uma plataforma da faculdade, é uma plataforma paga. E essa plataforma dos jogos, eu vou só resumir para vocês o que ela seria. Ela seria uma empresa, tá? Fictícia, aonde vocês investem o valor da empresa e, consequentemente, ela dá, de acordo com a situação do país, as vantagens financeiras de vocês, se vocês ganham ou perdem com isso. Tá? Então, a plataforma é legal, só que a plataforma tem que ser explicada, e eu precisava estar presente para explicar essa plataforma no contexto geral, porque eu preciso estar tem um bem bolado aí. Até dá para jogar aqui no Zoom, no Zoom Meet e fazer esse processo. Só preciso ver direitinho com a faculdade se essa plataforma ela está ainda online, tá? E só tenho já para a semana que vem essa resposta. E eu tenho uma outra proposta, que aí isso também tudo depende da semana que vem, do seguinte, da gente montar nesse primeiro momento não uma empresa real, como vocês fizeram, pode ficar sossegados que vocês não vão ter esse trabalho todo. Mas trabalhar com um processo de marketing digital no contexto real. Como assim trabalhar com marketing digital no contexto real? Eu estava com uma ideia de a gente montar grupos, tá? A sala, por exemplo, hoje está com 16 pessoas, né, participando da aula. A gente montaria grupos, por exemplo, 2 grupos de 8, ou 3 grupos, aí vocês decidem em cima disso. E nós montaríamos uma plataforma no Instagram, tá? Sobre vida saudável. Tá? Então, vocês fariam todo o processo dentro do Instagram e a gente mexeria com esse processo de marketing digital dentro desse processo de vida saudável. Tá? Então, como que seria isso? Anúncios, essa parte do próprio marketing digital de divulgação. Depois eu mando para vocês um conteúdo muito legal que eu tenho sobre marketing digital. E aí a gente trabalharia essa parte primária do marketing agora. Tá? E aí os jogos têm esse processo de concorrência entre as equipes. De qualquer jeito, a gente vai ter que montar equipes mesmo. Tá? E aí a melhor equipe ganha. Né? Então esse é o processo dos jogos. Né? E aí vocês vivenciariam o marketing digital na prática, que eu acho que é mais viável do que ficar enchendo o saco de vocês e ouvir de vocês falando sobre isso. Eu passo para vocês uns tópicos primários, né, para desenvolver. Vocês entram no Instagram, a galera entra e monta o processo, e aí, tipo, a galera que tem mais curtida, a galera que tem mais pessoas inscritas no Insta de vocês, ganharia esse processo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Vocês topam, não topam? O que vocês acham nesse processo aí? Essa plataforma aí que você falou, como é que ela funcionaria em si? Como é que você fazia antes? A plataforma da faculdade, né? Isso. Então, vamos lá. Como é que ela funciona? Na realidade, é uma empresa, tá? Vocês se cadastram na empresa, e aí vocês têm um valor que eu libero para vocês, porque aí sou eu que faço isso. Por exemplo, eu libero para vocês 1 milhão, né? Vocês são uma empresa, vocês vão pegar esse dinheiro, aí vocês têm funcionário para pagar, vocês têm luz, tem todo esse processo, vocês têm que pagar aluguel e tal.
investir esse dinheiro na parte de tecnologias e, na realidade, é uma empresa. É uma empresa, entre aspas, real, né, mas precisam mexer com um processo fictício. Então, por exemplo, se eu pego esse dinheiro e faço um mau investimento, a empresa de vocês fale. Acaba o jogo para vocês aí. Eu gostei mais dessa ideia. Vocês não voltam. Não, como eu falei para vocês, se eu não conseguir, se a faculdade cancelou a plataforma, né, até porque ela teve que cortar custos aí, né, se ela cancelou essa plataforma, eu não consigo voltar com vocês com isso. Tá? Se ela falar, Jean, está disponível, eu corro atrás do responsável da plataforma e eu faço ela voltar à vida. Né? Agora, se eles cortaram a plataforma, esquece. Tá? Se a plataforma estiver disponível, deles prefiro o esquema da plataforma. Se a plataforma estiver disponível, você não prefere, você não tem que fazer a plataforma. Então show. Entendeu? Show. Não tem opção, é a plataforma. Porque a faculdade está pagando, vocês têm que fazer. Ponto. Sim, tá? Perfeito. Então é isso. Agora, se não tiver, por isso que eu estou falando para vocês, eu quero saber da segunda opção. Né? O que vocês acham dessa segunda opção? Né? Vocês acham que vale? Eu acho que assim, como você falou, são grupos. Eu acho que para um grupo gerenciar uma página de Instagram, consequentemente, vão ter pessoas que não vão fazer nada. Sim. Como todo... Sim. É muito simples, né? Sim. Realmente é muito simples. Então teria que ver quantas pessoas por grupo seria o ideal, porque você falou 8 pessoas, grupos com 8 pessoas, foi isso? Temos 16 pessoas agora online, né? Agora na aula. Eu acho que seria ideal, tipo, duplas ou trios no máximo. Porque o Instagram realmente é muito simples, né? Não sei o que os outros acham. Sim, aí eu estou falando para vocês, porque todos vão se focar no único ponto, que é a vida saudável. Né? De que forma vocês vão fazer isso? Aí é com vocês, não é comigo. Né? Mas eu passo. Acho que dupla é melhor mesmo, Jean. Na minha opinião, acho que dupla é melhor, porque, que nem o Denis falou, é muita gente para fazer pouco serviço. Sim, mas só eu vou ter... 1 ou 2 vão fazer, o resto vão coçar. Mas pensem comigo, eu tenho 16, né? Suponhamos que seriam duplas aí, seriam 8 duplas, 8 grupos, né? Imagina vocês com 8 grupos trabalhando o mesmo segmento. Para mim é diferente. Agora vocês vão ter trabalho. Professor, eu acho que mesmo cada um vai ter um pensamento, vai sair material diferente, é impossível seguir na mesma linha. Para mim, eu toparia 2 pessoas, igual o Denis falou também. Ainda eu toparia um trio. Eu acho que 4 pessoas por grupo é melhor. Se fizer de 2 ou até 4, aí a pessoa define o número de 2 a 4, porque não faça assim, sozinho. Eu digo por assim, na loja, quando a gente faz os posts de Instagram, a gente só tem o trabalho de montar arte. Porque tem um site que você bota lá e ele agenda. Você escolhe o horário e o dia que você quer postar, ele faz automático. Você só sobe a imagem no site e ele já distribui. Então, realmente, você não vai ter trabalho nenhum. Você vai ter trabalho de fazer a pesquisa e tudo mais, e montar arte e blá, 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 mas de resto é mais tranquilo. Só que assim, gente, pensa comigo. Vocês não vão só postar. A intenção de vocês é captar pessoas para o grupo de vocês, sim. Né? Então, esse é o contexto primário, é a clientela. Né? Esse negócio de postar tal é um item dos que. Né? E eu vou passar para vocês depois, eu passei para outro grupo, de outra sala, que eles estão fazendo comigo, não é essa matéria, tá? Mas eles estão fazendo comigo a marketing. Né? E eu falei com eles de trabalhar marketing digital, já direto, como a gente está online mesmo, e aí eles acharam melhor dividir até a sala, porque o pessoal trabalha, tem os compromissos, tem não sei o quê, cada um. Né? Se vocês acham que não vai ficar pesado vocês usarem dupla, para mim, vocês como vão fazer, então eu só quero o resultado final, na realidade eu quero a estatística final do trabalho de vocês. Que isso vai ser, tipo assim, vai ser um negócio tipo de 3 semanas, 1 mês no máximo. Tá? Porque a gente precisa pular para outras áreas da empresa. Né?
Eu digo marketing porque a gente já está aqui, tá no online, talvez fique mais fácil até mexer com ele primeiro. Tá, mas... Milena, você tá aí? Bom, eu acho que trio é o ideal. E aí, pessoal? Trio, 3 pessoas é legal. Vamos fazer o seguinte? Professor, libera de 2 a 4. Aí varia os grupos. Professor, a gente não é preguiçoso, não. A gente vai fazer. Não, eu sei que vocês fazem, eu conheço vocês. Então, aí define de 2 a 4. Aí quem quiser 2, 3 ou 4. Aí não fica tanto grupo também. É porque assim, o que eu pensei... Caso a gente faça Desculpa. Ó, caso a gente faça os jogos... Não, e a pessoa falir a empresa no primeiro... falir a empresa, assim, na primeira semana. Como é que Vocês fica? ficam sem nota. Primeiro dia. Vocês ficam sem nota. Eu acho Nossa, eu virei fã disso aí. Helena do céu. É totalmente realista, eu adorei isso aí. Entendeu? Eu também, eu acho que vai agregar muito no meu dia a dia. Beleza. Caso vocês falirem a empresa, vocês ficam sem nota, porque na realidade a avaliação de vocês é em cima da plataforma. Tem que fazer a questão do ativo e do passivo também, professor? Tudo. É a sala toda que administra, professor? Não, aí é comigo. Eu vou separar vocês em 2 turmas. Não, eu não, né? Vocês 2 grupos só? Não tem opção. São 2 empresas. Porque se vocês... É muita coisa. É muita coisa. Quando vocês pensam assim, Jean, não, é muita coisa. Mas, poxa, professor, aí um Zé Ruela faz alguma coisa lá e todo mundo vai dançar. É por isso que tem gerente, subgerente, diretor, cada um, diretores de setores, cada um... É por isso que é uma empresa, né? É uma empresa, Se um faz merda, pessoa... é porque o diretor deixou. Poxa vida. É porque o diretor deixou. Vamos ver. Eu acho que não vai ser tão simples assim de cagar em cima, não, Milena. De alguém chegar lá e apertar um botão e fuder tudo. Vai ser mais de porque boa. assim, é o que eu tô pensando. Alguém chegar lá, vou investir nisso daqui que vai dar certo. E investe metade do capital. Aí não. Como você vai investir sem passar por um conselho de direção, de diretores? Ou de gerentes? Não tem como. Todo mundo tem que ficar sabendo. Legal. Menos mal. Qual o nome dessa plataforma, Jean? Ai, cara, fugiu. Eu vejo lá depois e passo para vocês. É uma plataforma só de jogos empresariais. Tá? Ele é todo online. Assim, a gente, pra vocês terem uma ideia, a gente pegou ela agora, foi nessa época mesmo. Em agosto, tal, a galera só conseguiu desenvolver ela em novembro, pra vocês terem uma ideia de quão complicado é o bagulho. A galera só conseguiu desenvolver ela em novembro. Assim, por quê? Porque tem um monte de coisa para você fazer. Então você tem que analisar o público-alvo, tal, já começa por aí, é um BO do caramba, porque ele não te dá especificamente o teu público, te dá uma região, você tem que fazer um processo de pesquisa online em cima dessa região, o bagulho é meio embaçado. Não é fácil, não. Tá? É óbvio que, como foi a primeira turma, eu tive que na verdade, eu analisei nem pela plataforma. A faculdade queria que eu analisasse pela plataforma. Mas eu analisei eles pela prova normal de vocês. Porque o negócio é meio complicado. Tá? Não é moleza, não. Eu pensei que fosse, a galera também pensou que fosse, a galera ficou mais perdida do que segue em tiroteio. Mas, assim, se acharam em novembro, se acharam. Mas foi. Se a gente fizer pela plataforma, a nossa nota vai sair pela plataforma. A gente não vai fazer prova? Então, a nota de vocês sai pela plataforma. Por exemplo, o ano passado, de novo, saíram 2 grupos, né? A empresa, a piorzinha, das 2 empresas, né? A piorzinha, teve um déficit de 100 mil reais. A outra teve um déficit de 1.500.000. Nossa. Vocês terem uma ideia de que o negócio não é fácil. Tá? Não é fácil. Então, vocês terem uma noção de como funciona. Isso que a galera, toda aula a gente não fazia teórico. A gente ia mexer no computador lá no laboratório para desenvolver isso. Porque o negócio não é fácil. Apesar que assim, né, eu falo para vocês, todo mundo ia desenvolver. Desenvolver entre aspas, né? A maioria ficava no Instagram, outros ficavam fazendo outra atividade e tal. Mas no final todo mundo se ferrou.
Tipo, a nota, eu tive que ajudar a galera, porque senão a galera não passava. A nota da galera foi 7, por exemplo. Não teve um 7,5, 8, não. Tipo assim, era de 7 para baixo. Tá? Então, a plataforma tem esse contexto. Se vocês não levarem... Mas o meu problema é esse. Eu, sinceramente, como vocês estão no último semestre. Como eles estavam. Né? Então, vocês têm um monte de coisa para fazer. Vocês têm o artigo de vocês têm para fazer. Uns que tomaram a cara a tapa e pegaram o plano de negócio, esses estão ferrados. Tá? Estou sendo sincero. Né? Então, esses estão ferrados. É muito trabalho. O artigo de boa. Se vocês pegarem o artigo em 3 dias, vocês terminam isso. Agora, o plano de negócio, em menos de 2 meses, 3 meses, vocês não terminam mesmo. Sinto muito. Quem pegou, paciência. Vai ter que dar a cara a tapa. Mas, em compensação, se entregar tudo, é 10. É diferente do artigo. O artigo é meio questionador. Não sabe para onde você vai. Mas o plano de negócio, se pegar tudo direitinho, é 10. Perguntas. Falem agora ou se calem para sempre. No momento, nenhuma. Eu tenho, professor. Eu vou, de novo, vou tentar ajudá-los. Tá? Eu não sabe que comigo eu não ferro vocês. Mas a galera aí, tanto quanto num lado quanto do outro, de preferência vai ter que entrar aí nas aulas, participar, porque um dos pontos de nota de vocês é a participação online. Não sei se vocês sabem disso. Se algum professor já falou isso com vocês, eu não sei como é que ficou. Né? Mas um dos pontos de nota de vocês é a participação. Então, a galera... Já falou alguém? Já comentou com vocês? Eu falei, sério? Que legal. Todo mundo vai ficar com 0, então, no Clérigo. Então, por isso que estou falando para vocês. Porque no plano de negócio, no plano de ensino da galera, um dos pontos primários é a participação de vocês em sala de aula. Né? Para a galera não ficar estática, parada aí. Então, esse é um ponto básico para vocês de pontuação. Tá? Então, vamos atuar, de vez em quando dar carinha a tapa. Né? Falou, gente, mas se a gente não tem nada para perguntar nem para falar, vai ser obrigada a falar, professor? Não. Eu digo quando o professor... Então, eu vou fazer uma pergunta. Isso. Esse seu bigode aí é pintado ou é natural? Não é pintado. Ô, louco! É assim mesmo, cara. É assim mesmo. O único cabelo preto do rosto é o bigode e a sobrancelha, que o resto é branco. Tá? Então, só para vocês terem essa noção. Tá? Então, vocês já fiquem atentos, dão uma participação, entrem lá de vez em quando, participem. Como é que foi a aula de vocês? Foi com quem a aula de vocês ontem? Com a Marisa? Com o Clério. Tá. Como é que ele fez com a presença de vocês? Do mesma forma que eu fiz? Ele nem fez chamada, eu acho, hein? Ele não fez chamada ontem, não, mas ele falou que nas próximas aulas vai fazer. Tá, então, gente, não ouvi isso. A nossa chamada... Ele falou que vai fazer igual faz normal em sala. Depois ele vai fazer direto pelo aplicativo lá da faculdade. Mas ele vai fazer na próxima aula. Tá, então vocês, na nossa de hoje, já sabem. Coloquem o nome e presente do lado, tá? Só para a gente já tomar ciência. Outra coisa, né? Uma pergunta. Pode falar, querida. Na reunião que nós tivemos com o Paulo, eles falaram que quem não puder estar disponível naquele momento da aula, poderia assistir no dia seguinte e fazer um relatório. O senhor vai ter esse Sim, também? todos os professores. Tá? Esse é um geral para todos. Tá? Só que vocês têm que dar uma justificativa por que vocês faltaram. Tipo, eu perdi a aula porque eu dormi. Problema seu. É falta. Uma viagem justifica, né, no caso? Na realidade, justificativa é só doença. Tô ferrada, então. Tá. Uma viagem por doença. Tá. Você vai ter que abrir onde você está viajando a aula e fazer aula aonde você está. Tá? Eu já conversei com a Marisa a respeito. Então, a justificativa, por exemplo, eu vou te ajudar.
tá? Eu vou te ajudar. Jean, pô, vou viajar. Eu não devia fazer isso. Eu não devia falar que tá gravado. Eu vou, né? Complicado. Mas vamos lá. Jean, vou Falou no privado. Jean, vou viajar. Né? Minha internet caiu. Tô com problema na minha internet. Aí é outro 100. Vocês entenderam? Depende do que vocês forem falar pro professor. Depende do professor também. Então, professora, minha internet está caindo, o rapaz vai vir arrumar, mas ele falou que só daqui a 3 dias, 4 dias, né? Eu vou pegar, mas avisa o professor antes, tá? Para não ter esse problema. O que eu quero de vocês? Vocês têm meu telefone ainda, não tem? Sim, não, talvez. Sim. Então tá. Eu escrevi aqui, já não escrevo mais. Fechou. O que eu quero que vocês montem um grupo geral. Um grupo geral. Não precisa ser um grupo individual dos grupos do marketing, mas montem para mim um grupo geral e me incluam no meio. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo de marketing digital muito legal, eu quero passar para vocês. Então, eu já jogo direto para o grupo do WhatsApp e vocês já façam isso. Tá? Aí vocês já dão uma lida, muito legal. Estou montando. Então, legal. Tá? E aí coloca todo mundo junto aí, porque aí ninguém precisa depender de ninguém. Manda para mim, manda para mim. Não, tá lá. Quem quiser, olha, vê. Né? Ninguém é obrigado a nada. Né? Então tá lá. Isso daí é um contexto de benefício para vocês. Também isso não é obrigatório, tá? É só para vocês terem essa noção. Mas vamos começar, que senão a gente, né, fica aqui 2 anos nesse processo de bate-bola. Gostei de pegar vocês esse semestre de novo. Né? Vocês, na realidade, são uma turma muito boa para trabalhar, na realidade, para dar aula. Né? A gente pegou já umas turmas complicadas. Vocês são uma turma legal de dar aula. Só lembrando, não esqueçam de colocar no chat. Tá, obrigado, Milena. Não esqueçam de colocar no chat o nome de vocês e /presente, só para a gente... Quem já colocou, tudo bem, não tem problema. Agora, quem não colocou, por favor, faça. Tá? Coloque lá. Começaremos, hein, pessoas? Vamos lá. Outra coisa, Tá bom, Gabriel, pode ficar sossegado. O que eu tenho para vocês é o seguinte. Tá? Essa aula terá disponibilizada no portal da faculdade. Então, hoje mesmo ela já vai estar lá no portal. Eu tenho um slide aqui para vocês, também vai estar disponível no portal. O que esse slide tem? Esse slide hoje ele vai tratar um pouquinho de jogos, da história de jogos, tá? Que é a nossa base, e uma introduçãozinha dos jogos empresariais. Ela vai estar no portal para vocês também. Tá? Então, o conteúdo, eu vou tentar fazer isso com vocês. O conteúdo que eu vou passar para vocês, eu deixo no slide, para que vocês tenham já uma noção aí de conteúdo, de estudar, para vocês terem já isso bonitinho. Tá? Então, Jean, eu tô sem caderno no momento aqui, só tô te ouvindo porque eu tô, né, só com o celular e tal. Então, lembrando, essa aula vai estar disponível e o conteúdo também vai estar disponível em PowerPoint. Tudo bem? Vamos lá. Só lembrando para vocês, tá? Esse conteúdo tem bastante coisa escrita, que é para ficar mais fácil para passar e a gente colocar. Eu vou estar, na realidade, falando sobre o que está no slide. Tá? Por quê? Porque tem gente que não está conseguindo visualizar e aí pelo menos escuta, né? Que a gente está comentando, falando aqui. Vamos começar aí. Obrigado, Priscila. Recebi já no grupo aqui de jogos empresariais. Por nada. Pessoal, vê se está todo mundo, por favor. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Se está todo mundo anexado
no zap dos Jogos Empresariais. Se não tiver, manda um Priscila não estou, que ela adiciona vocês. Tá bom? Vamos começar. Adorei. Começaremos. Espera um pouquinho, deixa eu só arrumar o link aqui embaixo. Foi. Vamos. A aula de hoje, então, é sobre jogos. Tá? A gente vai falar um pouquinho da história dos jogos e dessa inicialização dos jogos de empresa. Vamos lá. Pesquisas atuais mostram a importância dos jogos tradicionais na educação, socialização da criança, pois brincando e jogando, a criança estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de outras crianças. Na realidade, essa definição é do Amado 2002, e vou tentar sempre dar aí a referência para vocês, tá? Sobre esse processo, da onde estou tirando esse conteúdo, para vocês depois, se quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Então, essa constante dos jogos, né, a importância dos jogos, é do Amado, ele está direcionado ao princípio para onde esses jogos, que são as crianças. Tá? Segundo Cascudo e Kishimoto, os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em uma determinada época histórica. Colocando o seguinte para vocês, quando eu falo de jogos, né, o que são jogos, de onde os jogos vieram, como é que funciona esse processo de jogos, os jogos aí advêm lá atrás, muito antes de Cristo, muito tempo a ser, né, lá na idade da Idade da Pedra, né, então onde temos aí os homens de Neandertais e consequentemente. O que vinha, qual era a história desse processo dos jogos, né? A criança, quando eu falo a criança, né, nesse processo dos jogos, ela tende a imitar o adulto. Né? Então, o que a criança tinha de jogos? O que eram os jogos para as crianças naquela época? Era esse processo de imitar, tá, o adulto próximo. Então, o pai, a mãe, o tio ou o adulto que estivesse próximo. Tá? Aí você fala, professor, mas como assim? Jogos, ele imita o adulto? Tá? Então, para ele o processo de brincar era nada mais, nada menos do que imitar o adulto que estava ao seu lado. Então, o que eu tinha naquela época? Né? O que eu fazia naquela época? Na realidade, naquela época eu caçava. Né? Então, os homens das cavernas, eles caçavam. E aí, o que acontece com essa criança? Ela vê o pai caçando, tá? E ela começa a imitar o seu pai nesse processo. Tá? Então, dentro desse contexto de imitar o adulto, a criança ela começa a absorver o conhecimento desse processo que o pai está fazendo. Como temos hoje, por exemplo. Né? Quantos de vocês aí, principalmente as meninas, já não brincaram de casinha? Né? O que é essa brincadeira de casinha? Essa brincadeira de casinha nada mais é do que o processo de imitar a mãe, né? Fazendo comida, limpando a casa, ou brincar de professor. Né? Como é que é essa brincadeira? Na verdade, você imita a sua professora. Né? Então, por exemplo, eu estava passando na casa de uma amiga minha e a filha dela estava lá, com uma lousinha, né, dessas pequenininhas, uma bonequinha sentada numa cadeirinha, e aí ela falava assim, fulana, copia isso, ciclana, copia isso, e gritando. Aí fazia um gesto, é para copiar, hein? Se não copiar, o pau vai comer. Aí eu parei, fiquei olhando, e a menina gritando, e falando, e falando, e falando. Aí eu falei assim para a menina, né? A sua professora fala assim? Ela, não, tio. Ela grita mais. Então, pra vocês terem uma noção, né, que a criança, ela acaba, na realidade, imitando o adulto. Né? Então, o que o adulto faz, normalmente a criança, ela tende a carregar isso. Vocês sabem, por exemplo, né, o que normalmente, quantos de vocês já se pegaram
fazendo o que o pai de vocês faziam com vocês? Digo, determinados gestos, movimentos, ou alguma fala que vocês pronunciam hoje, vocês já pegaram o pai ou a mãe de vocês, já falaram e vocês falam, caraca, eu estou fazendo igual ao meu pai. Quantos de vocês já vivenciaram isso, gente? Nossa, várias vezes. Né? Por quê? Porque você, na realidade, inconscientemente ou conscientemente, você absorve os trejeitos do adulto que você admira ou que você se espelha. Né? Então, o que acontece? Você vai imitar esse processo. Tá? Então, quem tem filho, por exemplo, falava assim, olha, eu nunca vou bater... Amanhã vamos lá naquela loja lá comprar um fone de ouvido pra mim? Vamos. Ah, desculpa. Por favor, mantenha os áudios ligados. Quando vocês forem falar, pode ligar, não tem problema. Então, vamos embora. Vamos dar essa continuação. Quantos de vocês aí mantiveram, né, fizeram esse processo aí de imitar o adulto de vocês, né? Então, a gente tem que ver muito isso, né? Esse contexto de criança, assim, quem tem filho, por exemplo, falar, nunca vou bater no meu filho, né? Nunca vou tocar a mão. E aí acaba tendo um desentende, né, com o filho e acaba, querendo ou não, dando uns tapinhas no filho tal, e fala, caraca, estou fazendo igual meu pai ou minha mãe fazia. Né? E isso que acontecia lá atrás. Então, a criança, na realidade, acaba copiando o que o adulto faz. Né? Tem um adulto como espelho e acaba fazendo igual a ele. Tá? Então, esse processo de ler o que o adulto faz, ou fazer como o adulto faz, acaba gerando, né, o primeiro processo de jogos. Tá? E aí, esse processo vem tendo um contexto evolutivo, tá? Passando aqui para vocês. Com a descoberta da infância, os brinquedos, os jogos, que em épocas remotas eram utilizados em cultos e rituais religiosos e que integravam os laços coletivos da comunidade, passam por transformações, tornando-se monopólios do universo infantil. Vamos lá, só colocando para vocês esse primeiro contexto, tá? Que ele fala, na realidade, sobre os jogos, né? E sobre esse processo do brincar aí da criança. Tá? Então, o que acontece com isso? A gente tem, na realidade, vários... Opa, tem alguém com o fone ligado. A gente tem aí vários jogos, tá? Que eles são antigos. Por exemplo, vocês já ouviram falar daqueles jogos Três Marias? Quem já ouviu falar dos jogos Três Marias aí? Três Marias é aquelas 3 pedrinhas que você joga uma para cima, pega uma, e aí acaba pegando aquela que você acabou de jogar pro alto. Já joguei muito isso. Joguei bastante. Então, esse jogo Três Marias, na realidade, é um jogo bem antigo. Tá? Ele vem da época grego-romana. Porque ele, na realidade, ele era um jogo religioso. Tá? Como assim um jogo religioso? Você lembra, vocês já viram na cultura afro o pessoal jogar o búzio? Né? No tabuleiro lá, para ver o futuro? Então, na época grego-romana, eles faziam com essas Três Marias a mesma coisa. Eles jogavam as pedras, tá, num tabuleiro e jogavam uma para cima. E aí essa pedra caía e eles acabavam lendo o futuro da pessoa que estava ali. Né? E esse jogo teve um processo de evolução até chegar no jogo que a gente brinca até hoje, com as Três Marias. Né? Então, normalmente os jogos, né, eles têm laços ou culturais ou religiosos. Né? Por exemplo, a amarelinha, por exemplo. Né? Todo mundo já pulou amarelinha na vida, espero que sim. Né? A amarelinha de antigamente não é a mesma de hoje. Né? A nossa amarelinha tinha lá só o céu, né? Desculpa, só o céu ou o inferno, né? Normalmente é o céu, e aí você jogava e pulava para pegar a pedrinha.
né? Hoje tem uma amarelinha que tem quase 50 quadrados, né? Com vários subitens entre os quadrados para que você possa elaborar aí ou brincar de forma diferente, né? Então, os jogos ele tem esse processo de evolução, né? Ele tende a evoluir conforme as crianças atuais. Por exemplo, quem da sala aí já jogou um peão na vida? Falem para mim. Eu. Já jogou o quê, professor? Eu já joguei. Peão. Peão. Eu Já tentei, mas nunca soube. nunca soube direito, mas tentei. Né? Aí você vai dar um peão hoje para uma criança, aquele de madeira com preguinho na ponta. Não é aqueles de blade que eles colocam e puxam. Não, não é aquele. É aquele de madeira mesmo com o preguinho na ponta. Você dá para uma criança com barbante, você dá para uma criança hoje. Ela olha para o negócio, joga no chão e sai andando. Uma que ela não sabe nem como é que joga aquilo, né? Outra que, assim, para você enrolar e jogar é complicado, né? Então eu tenho aí, na realidade, uma gama de complexidade para essas crianças para jogar aí um jogo fácil desse, né? Fácil não, né? Mas para quem brincava aí é fácil. Então, assim, se torna, na realidade, um contexto complicado, né? Então, esse processo da criança de hoje, enquanto aos jogos, né? A criança hoje, na realidade, ela cada vez está mais moderna, né? Ela está com um processo de modernização muito grande, né? Elas estão numa geração nova que tudo nela hoje é online. Se eu pegar, por exemplo, um menino de 10 anos e colocar com o Denis para jogar um videogame, né, o moleque vai dar um show no Denis. Nem vai não, hein? Vai. Tu não conhece essas molecadas, cara. Tu não conhece esses moleques de hoje. Pra vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção, né? A gente tem escola que ela tem na grade dela, para as molecadinhas de 6, 7, 8 anos, robótica, né? Isso está na grade deles. Começa por aí. Eles têm uma grade também de tecnologia. O que eles fazem? Eles montam os jogos online. Isso, criança de 8 anos, 9 anos. Tá? Eles pegam um computador e montam todo o processo dos jogos. Então, olha só aonde estamos chegando, né? Uma criança de 9 anos fazer uma programação para jogos não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, esses moleques já conhecem todos os jogos de core salteado, né? Eles têm aí uma gama de opções muito grande quanto a isso. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui no segundo item, no século XVII, começou a perceber-se o valor educativo do jogo, adotando-se medidas menos radicais em relação a ele. Só para colocar para vocês o seguinte, né? A gente falando um pouquinho aí antes do século XVII, eu já devo ter comentado isso com vocês numa das aulas, mas vocês terem uma noção, eu acho que eu comentei sim, sobre os soldados romanos. Já comentei, não comentei com vocês? Que as crianças pertenciam ao Estado e não à família? Sim, não, talvez, quem sabe? Não lembro. Não lembro? Então vamos lá. Eu vou relembrá-los. É assim. Na época grego-romana, tá? E isso a gente falando dentro do contexto dos jogos, as crianças elas ficavam com as mães até os 7 anos de idade. Tá? Passou dos 7 anos de idade, elas pertenciam ao Estado. Tirando as castas altas, que eram os comerciantes e os líderes, tá? A criança pertencia ao Estado. Então, se ela era muito fraca, ela ia ser jogada com os escravos e ela ia ser escrava. Tá? Se ela tinha um porte melhorzinho, ela ia ser colocada com os guerreiros.
E aí essa criança, dos 8, 9 anos até os 13, 14, ela ia ser treinada para ser guerreiro. A gente tem muito isso naquele filme Os 300 de Esparta, lá, o primeiro. Né? Então, e era assim mesmo. Eles pegavam a criança da mãe e treinavam. A cada 50 crianças que iam ser retiradas da mãe, só 12, 13 crianças acabavam se tornando guerreiros. O resto morria no decorrer do caminho. Tá? Então, assim, não era fácil para elas. Tá? E elas tinham, na realidade, esse processo de treino como um jogo. Tá? Só vence o melhor. E aí eu pergunto para vocês, dentro dessa minha fala, só vence o melhor. Pergunto para vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que o pai ensinar para o filho falar o seguinte, você tem que ser o melhor, os outros, quando você perder, você erra. Você tem que voltar e ganhar. O que vocês acham disso? Positivo, de uma certa forma. Mas você tem que ensinar seu filho a perder também, obviamente. E aí, Aline, o que você acha? Eu acho positivo, mas também você tem que ensinar que ele pode perder também. E deve tentar novamente, mas não incentivar, eu acho que é bacana. Ainda mais para o mercado agora, preparar a criança é positivo. Deixa eu só colocar para vocês. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi semana passada um cara com o filho dele tem 9 anos de idade. 8, 9 anos, nessa faixa. Ele falando numa live, né? Falando pro filho, o que é importante? Competir ou ganhar? Aí o menino falava, ganhar, pai. Aí ele colocou, olha, eu ensino para ele que competir não tem graça ganhar. Porque no mundo só os ganhadores que ficam bem na vida. Os perdedores não. E isso é a fala do pai, não sei o que estou falando, tá, gente? É o pai falando pro filho. E aí ele coloca, na realidade, que assim, nós temos uma visão muito pequena. Né? O cara colocando, na minha fala, lembrando, que nós temos uma visão muito pequena. Né? Que nós, na realidade, pensamos no básico pra gente. O que é pouco pra gente tá bom. Né? E na realidade, a fala dele nós temos que sempre esperar mais, ou melhor, e não básico. Né? Por quê? Porque a gente se acomoda com o básico. E de uma certa forma, ele está certo. Né? Pra gente, olha, por exemplo, tem pessoas que falam, olha, eu tenho arroz, feijão, comida, um pouquinho de dinheiro, e isso para mim está ótimo. Né? Eu acabo me virando. Mas se você tem essa mentalidade, na realidade você meio que se fecha. Você não consegue aumentar ou progredir no teu processo. Né? De certa forma, o que ele falou para o filho tem uma certa razão. Não estou falando que ele seja correto. Tá? Estou falando que tem uma certa razão. Porque nós não devemos pensar pequeno. Né? Por exemplo, o Denis eu já sei, já conheço de cor e salteado, mas a Aline, por exemplo, aonde você pretende chegar, Aline? Eu pretendo expandir a minha empresa, mas que nem agora, eu estou tocando outras coisas também. Eu vi que, assim, tem oportunidade, mas eu não posso ficar parada esperando disso. Eu estou tirando cresce. Tá certo, tá porque correto. O mercado imobiliário deu uma melhora. Vai melhorar Minha mais. sogra tem a imobiliária, então a gente está ajudando. Isso a gente estava antes da pandemia já, né? Que eu comecei a tirar, mas agora deu de bater e realmente está bem positivo. Então eu pretendo ajudar nessa parte e expandir, investir na minha empresa. O que eu ganhar, vou investir. Então vai ser um plano B. Não, tá eu não pretendo parar. Tá corretíssimo. E agora também, terminando a faculdade, eu pretendo tocar alguma coisa referente ao conteúdo que eu aprendi. Não quero ficar parada também, depois que terminar a faculdade, quero fazer alguma coisa, ou dar aula, alguma coisa que eu consiga seguir com isso, que eu achei muito bom, o conteúdo
E eu acho que tem chance. Legal, tá ótimo, isso mesmo. Vamos lá. Luana Peixoto. O que você acha, Luana? Tá online aí? Ou foi tomar café? Volta daqui a pouco. Vamos lá. Oi, professor. Oi, querida. O que você acha aí? O que você quer para você? O que você quer para você? Professor, no momento eu tô querendo terminar a faculdade e crescer mais no meu emprego, só isso. Legal. Soraya, fala para mim, o que você quer para você, Soraya? Professor, eu já tenho uma certa idadezinha, né? Mas não é porque então, você tem... Mas fala, vamos lá, fala aí. Acho que já sou funcionária pública, né? Daqui a pouco estou me aposentando e o que eu quero é descansar, só isso. Legal. Ninguém nessa sala quer ser milionário? Eu quero fazer pós-graduação em mercado financeiro, professor. Eu já sou. Que isso? Vamos lá. Só para vocês colocarem para vocês, né? A gente só dentro dessa fala do rapaz e nessa fala de vocês aí, né? Ele coloca o seguinte, que vocês viram que a gente pensa pouco, pensa pequeno, na realidade? A gente joga com as cartas que a gente tem. Não. A gente pensa pequeno. É isso que inibe vocês de crescer. E tem uma certa forma, tem uma certa razão nisso. Por quê? Quanto menor você pensa, tipo, eu estou trabalhando e para mim tá bom. Não tá bom você trabalhar. Você tem que trabalhar e ganhar mais. Tá? Por exemplo, ele comentando, ele tem uma certa razão. Se eu perguntar para vocês, qual o teu salário? Quanto vocês querem ganhar? Por exemplo, Aline, quanto você quer ganhar? Antigamente eu pensava, o que dê para me manter, mas hoje em dia eu vejo que para me manter eu quero muito mais, então coisa de 15 e tanto. Não sei se isso é pouco também, pelo que eu vivo assim, eu não tenho isso, né? Mas eu quero muito mais, então. Tá correta, por quê? Uma estabilidade. Ele comenta no seguinte, né? A gente limita, e isso tem uma certa razão, vocês podem até pesquisar isso chama-se neurociência. Tá? Essa leitura do nosso córtex cerebral. Tá? Quando você fala, por exemplo, eu falo, olha, eu quero ganhar 10 mil reais. É o teto que você espera chegar. Tá? Se passar, ótimo. Não, eu quero ganhar 500 mil. Tá? Então, é o teto aonde a minha cabeça tende a chegar. Tá? Então, quanto mais vocês colocam de objetivo maior, mais vocês alcançam. Tá? Não parem no pequeno. É isso que eu estou tentando colocar para vocês. Né? Então, pensem sempre mais do que vocês querem. Né? Por exemplo, Denis. Denis, abre o som aí, rapidinho. Oi. O que você espera para você? O que espera para você, Denis? Eu tenho uma meta muito bem definida, que é expandir a minha empresa, obviamente, que a gente já tem 3 lojas. Eu quero botar loja em Santos, quero botar loja no litoral norte, aqui em Juqueí. E por que não depois subir para São Paulo. Isso aí. Tem tudo. É que aqui o litoral a gente já domina, entendeu? A parte do litoral, o começo do litoral norte e um pouco do litoral sul, a gente já tem uma certa dominância. É isso que eu falo para vocês. Eu quero expandir. Isso. É isso que eu falo para vocês. Não pense pequeno. Pense o maior possível. Né? Eu quero ficar no estado. Não, porra. Pega o Brasil todo. Por que não? Abre, por exemplo, uma empresa em Salvador, Por que não? Né? É um contexto de você pensar alto. É óbvio que você tem que se estruturar primeiro. Isso é óbvio. Né? Mas temos, na realidade, que ter essa visão futura e melhor sempre. Tá? Então, lembrando para vocês, podem pesquisar. Chama-se neurociência. Tá? Vocês coloquem lá, trabalha muito com consciente emocional, inteligência emocional, com o QE, né? Que é muito trabalhado agora nas empresas. Então, esse processo do QE é muito utilizado e cada vez vai estar sendo mais utilizado nas empresas. Tá? Então, depois vocês dão uma olhada nisso. Até mando para vocês conteúdo se vocês quiserem. Né? Mas, assim, é muito legal. Tá? É muito legal. Pelo menos que está na área administrativa.
Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo básico. Segundo Nalin, 2005, o aparecimento da Companhia de Jesus. Vocês sabem o que é a Companhia de Jesus, pessoas? Sim, não, talvez, quem sabe? Não. São os jesuítas, tá? Nossos queridos jesuítas. Então, o que temos aí, né? Os jesuítas, para a conversão dos nossos queridos indígenas, eles acabam trazendo jogos, tá? Para melhorar o processo de conversão desses indígenas. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Isso não ocorreu porque foi bem depois. O cara vai numa aldeia, leva uma bola, né? Aí as crianças brincam, tal, ele tem uma interação melhor com essas crianças, consequentemente a dominação em cima deles vai ser mais fácil. Tá? Então, olha só como o jogo tem um processo de influenciação de pessoas. A gente tem esse contexto, porque através desse processo de amizade, de colaboração com o próximo, eu consigo me aproximar mais, consequentemente, introduzir os meus pensamentos em cima dele. Tá? Aí eu tenho também, tá, aqui no segundo item, a utilização dos jogos como ferramenta de aprendizagem teve seu desenvolvimento nos Estados Unidos, na década de 50, com o propósito de treinar executivos, olha só aqui, hein, de treinar executivos da área financeira. Por consequência dos resultados positivos, seu uso ampliou-se e as outras áreas, chegando ao Brasil com muita força na década de 80. Então, o que temos nesse segundo item aqui embaixo? A introdução dos jogos empresariais. Tá? Então, ele, na realidade, teve seu surgimento aí, né? Seu desenvolvimento, não foi seu surgimento, o seu surgimento foi na China, mas o seu desenvolvimento foi nos Estados Unidos, tá? Na década de 50. O que eles faziam na China? Tá? Eles colocavam as pessoas em vários tipos de jogos, não só decorrentes voltados à empresa, mas jogos onde ela teria que desenvolver determinada habilidade. Tá? E aí eu analisaria essa pessoa através desses jogos. Tá? Então ela veio para o Brasil, isso lá na década de 50 nos Estados Unidos. Tá? E ela veio para o Brasil na década de 80. Alguém tem alguma pergunta até agora, gente? Pode perguntar. Não. Não? Vamos lá, então. A história dos jogos no Brasil, segundo Kishimoto. Professor, surgiu em qual país? Na realidade, ele teve surgimento na China. Na China, ele teve o surgimento, ele surgiu lá na China. Tá? Mas ele se desenvolveu, ele teve seu processo de desenvolvimento nos Estados Unidos, na década de 50. Tá? Então, ele se desenvolveu lá na década de 50 para treinar os executivos. Tá? Então, esse foi o seu propósito básico. Esse conteúdo é para vocês, tá, gente? Pode ficar sossegado. Vamos lá. A história dos jogos no Brasil, segundo Kishimoto, isso é um jogo no contexto geral. Tá? Não estou enfocando ainda os jogos de empresa. É influenciado pelos portugueses, negros e índios, nas brincadeiras das crianças brasileiras. Tá? De acordo com Kishimoto, foi introduzido nas vidas das crianças brasileiras o folclore português por meio de oralidade. Tá? E aí eu tenho o seguinte para vocês. Quando eu falo em folclore, quantos de vocês... quem veio do interior de São Paulo? Alguém? Eu. Não? A Aline veio. Aline, Mogiana. Mogi. Tá. Cheio das eu sou de São Bernardo, mas eu vim para cá pequeno. Tá. Em muitas cidades... Eu também vim de Mogi. Cidades, eu digo cidades pequenas do interior. Tá? Não digo cidades já maiores. Mogi já é uma cidade grande. Mas São Bernardo também. Mas eu digo cidades do interior mesmo. Tá? Eles têm um contexto de lazer chamado beber ao morto. Beber aos mortos. Como é que funciona isso? O defunto fica no meio da sala. A pessoa morre e tá ficando no meio da sala. É verdade. Tem uma mesa cheia de comida e pinga. E aí, no decorrer da noite, a galera coloca uma música e dança, e bebe, dança e bebe, come, dança e bebe e come, a noite toda. Isso na casa... Mas existe um morto de verdade? Um morto de verdade, fica no meio da sala.
o caixão. Na minha eu achei que era uma cidade é brincadeira. Quem falou na minha cidade? Alexandra. Fala, Lê. Eu sou do sul da Bahia, cidadezinha de interior. E lá tem muito disso. De manhã, você não sabe se foi uma festa ou foi um velório. Isso mesmo. Que medo. Não, porque na realidade já foi, né? Então a galera só vai bebendo e dançando, e escutando a música e dançando, e aí vai embora. Né? Eles ficam até o enterro, desse jeito, até perto da hora do enterro mesmo. Tá? Então, isso é uma cultura folclórica, na realidade, né? É um contexto meio que folclórico, cultural daquela cidade. Né? Por exemplo, de vocês, quando a gente fala em cultura, o que vocês acham de um cara de 27, 30 anos ter relação com uma menina de 13, 14, 15 anos? Pedófilo. Alguém tem mais um uma coisa pra absurdo, falar? mas tem lugares que é normal, infelizmente, né? Tá, se eu falar pra vocês, então, que o avô de vocês era pedófilo, o que vocês falariam pra mim? Concordo. Eu acredito, minha filha casou com 12 anos. Aí, então, porque antigamente existia, ainda existe, né, nos interior da vida aí, e a pessoa já até é comprometida, né? Só para colocar para vocês, o que acontece? A cultura deles, né? A cultura deles era essa, na realidade. Né? Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso se cortou. Mas antes do Estatuto, era normal. Né? Um cara de 30 anos, 20 e poucos anos, casar com uma criança de 13, 14 anos. Tá? Então, era um contexto cultural. Na Índia é normal ainda, né? Sim. E na Índia é arranjado ainda, né? Os pais falam, olha... comprometido, né? Sim, você vai casar com fulano. Né? E não só na Índia, nos países árabes também ainda continua desse jeito. É como nos países árabes, por exemplo, se eu falar para vocês que vocês acham os meninos, por exemplo, de ter 3 mulheres, né? Nos países árabes continua isso, né? Tem o harém. A partir do momento que você consegue bancar as 3 mulheres igualmente, você pode ficar à vontade. Né? Isso é a cultura deles. Né? Quando a gente fala, por exemplo, um exemplo básico, hoje ainda acontece nas aldeias indígenas de uma criança, quando nasce com deficiência, eles matarem. Vocês sabiam disso? Sim, absurdo. E vocês sabem como é que eles matam? Eles enterram vivo a criança. Tá? Eles enterram a criança viva. Então, assim, é cultura deles. Né? É diferente da nossa, tá? É um sistema cultural deles. Né? Então, só voltando para cá, né, para esse contexto dos jogos, eles seria a cultura. Então, o contexto cultural dos jogos, isso vem de muito tempo. Tá? Como tinha jogos, por exemplo, de 10, 15 pessoas, né, iriam caçar, por exemplo. Eles iam caçar, e aí o jogo pegar um animal selvagem na mata, um javali, um outro bicho. Esse é o jogo deles. É o jogo da caça. Né? E às vezes, nesse processo, muitos morriam. Porque o animal, quando fica encurralado, acaba reagindo e matava muita gente. Né? Então, esse é um processo que é complicado. A gente tem, por exemplo, hoje, vamos tão longe. O que vocês acham de uma menina de 14 anos mexer com uma arma de fogo? Pergunto para vocês. Bom, nos Estados Unidos é normal. No Brasil? Aqui nem eu tenho 22 posso. A gente tem que ter 25 no mínimo. Vocês viram aquela menina que matou a amiga de 14 anos? Mas tinha autorização dos pais, né? Ela fazia tiro, né? Com os pais. É um incentivo. É um jogo. É um né? esporte. E aí eu falo para vocês, é complicado. É você deixar uma criança mexer com arma. Sim. Sabe que vai dar merda. O fato de você ter uma arma em casa vai dar merda.
Sim. Porque pode ter acesso a uma criança, eu acho um risco. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá. Vou voltar aqui ao conteúdo. Para a palavra jogo, deve se definir dentro de um contexto linguístico, como forma de a criança expressar sua sociabilidade e acrescentar atitudes lógicas de sua existência, desenvolvendo a socialização esperada pelos familiares, educadores, tendo a oportunidade de ir além, modificando suas atitudes perante a vida. Só colocando o seguinte, gente, que o jogo, na realidade, ele tá aí para vocês, isso a gente vai voltar para vocês, para desenvolver habilidades e competências de vocês. Tá? Então, esse é o foco primário, desenvolver habilidades e competências. Determinados jogos vão desenvolver umas coisas, outros desenvolvem outras, e assim consequentemente. Mas se analisarmos o jogo por meio das vivências das crianças, na pré-escola, por exemplo, elas enfrentam situações inusitadas e muitas vezes encontram soluções incríveis. Por exemplo, isso colocando para vocês, quando a gente volta para os jogos de empresa, a gente coloca determinados jogos para vocês, e aí vocês, dentro desse processo, podem revivenciar isso na empresa de vocês. Falar, caraca, pô, eu vi isso lá com o Jean, dentro desse contexto aqui, pô, que legal, eu posso fazer diferente do que eu fiz lá, porque eu fiz o que a gente errou lá nos jogos, tal. Eu posso trabalhar isso de forma diferente. Então, tem várias habilidades onde vocês podem atuar. Por exemplo, tem uma empresa que trabalha só com jogos de empresa, mas eles trabalham na parte prática. Tá? Então, o que eles enfatizam? A liderança. É a enfatização dos jogos deles. Então, eles entram nas empresas para trabalhar com líderes. Tem um dos jogos muito legais deles, que é assim, por exemplo, eu pego a sala de vocês que tem 20 alunos. Eu jogo dentro de uma sala de 3x3, todo mundo lá, e fecho todo mundo, tranco vocês numa grade, como se fosse uma cadeia. Eu tranco vocês lá. E aí, dentro dessa cadeia, tem vários papéis com pistas, tá? Que todos, na realidade, vocês têm que ler, e decifrar a pista para achar uma outra pista, e aí, consequentemente, são 8 ou 10 pistas para você achar onde está a chave. Tá? O negócio é bem legal. E aí, por quê? Porque eu avalio, nesse processo, a liderança de cada um. Tá? Como cada um aí vê esse processo de liderança e como vocês atuam com a liderança dentro de um complexo fechado, por exemplo, ou dentro de uma atividade onde vocês estejam estressados. Tá? Então, eu tenho como avaliar vocês dentro de tudo isso. E aí o legal que assim tem umas partes onde todos têm que se ajudar, tem umas partes onde alguém tem que dar cara a tapa e ser o líder, E aí é muito legal isso, Por exemplo, a sala de vocês. A sala de vocês, eu vejo vários líderes na sala de vocês. Tem vários líderes na sala de vocês. Tem os líderes incubados, que na realidade eles só se manifestam quando são pressionados. Eu tenho líderes ali que são natos, que sempre estão presentes. Eu tenho líderes naquela sala onde tem vergonha de se manifestar pelo que os outros pensam. E eu tenho gente que não é líder. Infelizmente, eu tenho esse processo também. Tem gente que serve para ser mandado e tem gente que serve para comandar. Eu consigo me treinar para ser líder? Sim, consigo. Tá? Mas para isso tem que querer. Se eu não querer, eu nunca vou ser um líder. Tá? Então tem gente que, infelizmente, serve para ser comandada. Tá? E vocês devem ter visto muitos assim na sala de vocês. Quando um fala a pessoa abaixa a cabeça e fala A. Tá? Eu não preciso nem falar quem, vocês já sabem de cor e salteado, já tem essa noção. E tem uns que são líderes natos, que dão a cara a tapa, que vão, corre, fazem malabarismo para que a pessoa veja, se mostrem. E isso é legal.
né? Porque quanto mais você se mostra, mais você é visto, né? Pela que tem aquela velha fala, e isso é verdade, né? Quem não é visto, né, não é exaltado. Isso é verdade. Né? Então, a gente tem que também ter esse contexto aí, né, e ser bem visto. Eu tenho para vocês também aqui um outro contexto de definição, que é a definição, uma diferenciazinha entre jogos e brincadeira, só para vocês terem essa noção do que é o quê. Né? O jogo, para ser mais fácil, aqui eu tenho um autor que ele dá essas duas definições, mas para ficar mais fácil para vocês. Jogo tem só um ganhador. Brincadeira não tem ganhador. Mais fácil. Tá? Ele dá uma definição aqui legal, mas ainda fica um pouco perdido entre o vácuo das duas definições do que o autor dá. Tá? Mas para ser mais fácil para vocês, é o seguinte: qual é a diferença de jogo e brincadeira? O jogo só tem um ganhador. Tem sempre um ganhador, na realidade. Né? Brincadeira não tem ganhador. Tá? Então, se a gente for, por exemplo, a gente fez aquela atividade, vocês lembram lá, acho que no segundo semestre como é que foi? A matéria foi sobre empreendedorismo. Vocês montaram aquela empresa lá no pátio, não, na quadra, vocês lembram disso? Sim. Acho que foi no primeiro ou no segundo semestre, professor. Acho que primeiro. Eu acho que foi o primeiro, foi. Logo de cara. Né? Que hoje o empreendedorismo ele é online, não tem nada disso. Foi muito legal. Mas é legal mesmo, né? E é bem isso, esse contexto dos jogos, tá? A gente vai vivenciar esse processo de dinâmica da empresa. É óbvio que eu não vou só aplicar os jogos empresariais, mas eu vou aplicar também os tipos de jogos, que é para vocês, a gente trabalhar algumas coisas de vocês dentro disso. Tá? Deixa eu perguntar para vocês. Eu vou parar aqui na definição. O meu são 8h25. Eu tenho 8h30, eu normalmente vou dar uma parada, por quê? Para vocês comerem alguma coisa, né? Para vocês voltarem daqui a uns 15 minutos, que é o outro professor da outra sala deve estar... Vocês têm aula de quê agora, depois dessa aula? Vocês sabem? Olha, com uma professora... É aula de quê, gente? É com a professora Paula. Gestão imobiliária. Tá. Legal. Para quem é aí a linha da vida, aí vai gostar dessa matéria, né? Eu não tô aguentando mais, é tanta coisa. Eu tô terminando o curso ainda, né? E é muito conteúdo. É basicamente o que a gente já viu na faculdade, né? Legal. Legal. Tem matemática financeira. É basicamente a mesma coisa. Tá, então só para colocar para vocês, a gente vai dar uma paradinha, depois a gente volta na outra aula com a continuidade deste conteúdo. Este conteúdo vai estar disponibilizado para vocês hoje lá na faculdade, tá lá no site de vocês da faculdade. Então a gente vai ter esse conteúdo aí disponibilizado, tá? Junto com o videozinho da aula. Né? Quem chegou por último, só para avisar, eu vou tateando aqui rapidinho, gente, esse conteúdo. Quem chegou agora por último, entra para mim no chat, coloca o nome de vocês, /presença, que é a presença de vocês. Então, coloca o nome, /presença. Tá? Que aí eu vou ver direitinho quem tá e eu dou a presença corretamente para vocês. Tá? Hoje, especificamente, eu não vou dar falta para a galera, porque a gente tem uns 18 aqui da sala, basicamente tá faltando 1 ou 2. Tá? Mas semana que vem eu já vou começar a bater isso, tá? Direitinho. Então, vai lá, coloca lá no chat o nome de vocês, /presença. Tudo bem? Já sabem quando vocês... na próxima aula, quando vocês entrarem... Tá. Milena falando aqui que a Milena Alves está com problema com a internet. Não tem problema. Depois a gente vê o que é o problema dela e conversa direitinho.
Professor, só pode uma falar. dúvida. Referente ao trabalho, né? Vai ser definido quando? Se vai rolar, para questão da plataforma, é isso, né? Que precisa Isso, estar eu ok? preciso ver com o Paulo e com a Marisa sobre essa plataforma, se ela está ainda ativa. Tá? Eu não sei se ela está ativa ainda. Se ela estiver ativa, provavelmente na quinta que vem eu já tenho essa resposta para vocês. Tá bom? Eu já aviso vocês. E aí talvez mais umas 2 semanas à frente, porque eles precisam ativar a plataforma. Digo ativa que eles estão pagando, tá? E às vezes precisam ativar a plataforma, e mais umas 2 semanas dão aí para a gente começar a mexer com ela. Mas não esquenta a cabeça com a plataforma por enquanto. Nesse primeiro momento eu preciso passar o conteúdo para vocês de história, de iniciação dos jogos, então a gente vai começar a trabalhar isso. Então esse tempo agora, essas semanas agora, esse mês pelo menos, é para a gente ter esse conteúdo teórico. Depois a gente volta com a plataforma. Tá bom? Alguma pergunta, a gente pode falar, tirando da Aline. Alguém tem alguma coisa para falar? Pode falar. Não? Então, não, por enquanto não. Então fechou. Pessoas, vão comer alguma coisa, né? Que vocês vão ficar até as 10h30. Não sei se até as 10h30, né? Mas a ordem que a gente tem é que a galera fique aí até o final da aula aí com os outros professores. Então, coma alguma coisa, toma um intervalo de vocês, que é para vocês dar uma relaxadinha antes da outra aula. Para vocês, boa noite. Até a semana que vem. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, queridos. Priscila, só coloca o Gabriel Xavier, ele não está no grupo. Ele pediu Eu já coloquei, professor. Ah, então tá bom. É que eu vi aqui, tô vendo aqui no chat. Ah, sim, coloquei. Obrigado, Pri. Por nada. Tchau, professor. Tchau, tchau.